A palavra de hoje, irmãos, eu estou ministrando o final de semana. Eu comecei ela, né? É a segunda, a terceira, a parte 3, vamos dizer assim, né? Ministrei já a parte 1, parte 2 e parte 3. Esses dias, tem um pastor que eu gosto muito, que, né, é o pastor Augustus Nicodemos. Ele é um homem de Deus, e as palavras dele na internet, o número de acessos compete com esses top aí do mundo aí, que é milhares e milhares e milhares, entendeu? É muitos acessos, é milhares e milhares, entendeu? Compete com esses famosos aí que se top aí, né? Então, compete com esses cantores gospel, e o pregador ser mais acessado tanto quanto um cantor gospel famoso, é porque o negócio é bom. Porque é difícil, esses cantores gospel são mais acessados, porque é música, quem não gosta de música? Entendeu? Então, e esses cantores gospel também eles ficam mais conhecidos, né? Porque eles aparecem mais na televisão e tal, né? Então eles são mais famosos também por isso. Mas esse cara é impressionante como ele é muito acessado na internet. E as palavras dele são fantásticas. Todo mundo gosta. E não é só a palavra, é um homem que tem, eu creio aí, eu acho que 35, em torno de 35 anos de ministério, não se ouve falar nada dele. Nada, não se ouve falar que fez alguma coisa errada, um escândalo, nada. Entendeu? E quem é muito conhecido, está na vitrine, você sabe que mas sempre tem alguém que joga uma pedra, né? Mas esse aí não se ouve falar nada. Quer dizer, um homem que dá bom testemunho. Não é só que prega bem, é um homem que dá bom testemunho. Entendeu? E, né, o meu filho, né, o pastor Rodrigo, a minha nora, ela é de Goiânia. E aí, esses dias atrás, aí, uns tempinhos atrás, ele foi para Goiânia, né, visitar os pais delas, foram, ele e a esposa, meus netinhos, foram para lá. E aí um dia ele falou, eu vou aproveitar e vou ir na igreja do pastor Augusto Nicodemos, que a gente gosta tanto, que a gente admira, que a gente ouve, né, sempre, e eu vou aproveitar, meu bem, e vou lá, né, deixou a esposa com a mãe, com o pessoal lá, e foi lá. E, quer dizer, para surpresa dele, não tanto surpresa, porque ele já mais ou menos sabia, mas não sabia tanto. Chegou lá, era um dia de semana, tinha 40 pessoas no culto. Então ficamos imaginando o seguinte, que dia de semana tem 40, no domingo, tudo bem, tem mais, mas pode chegar no máximo, talvez a 80, 100. Entendeu? Então, irmão, prestou atenção? É tanta gente que gosta de ouvir, que concorda, mas não quer seguir. Entendeu? Mas não quer seguir. Tá maravilhoso, a palavra é maravilhosa do homem, mas ir lá e seguir, tentar fazer o que ele manda, o que ele ensina, é 40, é 100 no máximo. A igreja do cara é pequena. Entendeu? E o pastor Rodrigo no final foi conversar com ele, falou, pastor, eu só tenho elogio para o senhor, eu admiro muito o senhor, eu acompanho tudo, ouço as palavras, o senhor é um exemplo para mim. Me explica esse negócio, como pode isso? A sua igreja é muito pequena. Só tem esse tanto de gente, que no domingo, né, o dobro disso, talvez, e tal, mas o que me explica? Ele falou, não sei explicar. Isso aí é mistério de Deus. Não sei explicar. Essa é a minha igreja. Dia de domingo tem o dobro disso daí, né? Chega a 80, 100 talvez. Então, irmãos, são os mistérios, né? Tem muitos mistérios. Então, então eu creio que aquilo que é verdadeiro vai acabar sendo grande. Vai acabar, né? Jeremias. Hoje estava falando com alguém aí a respeito de Jeremias. Jeremias pregou a verdade e não converteu ninguém no ministério dele inteiro. Mas pergunto eu a vocês, quantas vidas não converteram e quantas não foram transformadas através do livro que ele deixou? Da história que ficou através dele escrita, né? Então eu creio que, ainda que seja depois de morto, se você fizer a coisa certa, você vai produzir fruto. Aliás, né, os grandes frutos vêm depois de morto mesmo, porque a semente, para produzir, ela tem que morrer primeiro, né? Aí, né, principalmente no sentido, né, de morrer para as nossas vontades, mas creio que em alguns aspectos até morrer mesmo, literalmente. Amém? Então,
Mas vamos orar um pouquinho, fazer uma pequena oração ainda para esta palavra. Deus, eu oro, Deus, mais uma vez, para este momento, que o Teu Santo Espírito possa me conduzir, Senhor, e que o Teu Santo Espírito, Deus, possa também estar conduzindo, iluminando, Deus, o coração de cada um aqui, o meu coração e o de cada um, nosso espírito, Deus, para que esta igreja, Deus, a minha vida, Deus, e a vida de cada um aqui, possa ser profundamente edificada, Deus, através desta palavra. Irmãos, eleição incondicional. Tem dois aspectos, né? Esta é a terceira parte desta mensagem, eleição incondicional. Já ministrei a primeira parte, já ministrei a segunda parte. Então, eleição incondicional, para nós iniciarmos, tem dois aspectos ali. O primeiro aspecto, que Deus, para te eleger, Ele não vai exigir condição nenhuma. Porque se tivesse que exigir alguma condição, você já estava fora. Nós já estávamos fora. Primeiro, não vai exigir condição nenhuma. Segundo, né, o segundo aspecto é que você não vai ter a opção de dizer não. É uma escolha irresistível. Ele escolheu e você, né, uma palavra assim talvez não tão boa, mas você bem franco, você não vai ter forças para dizer não. Você não vai conseguir dizer não. Você não vai ter forças para dizer não. Ele escolheu, falou, vem. E você tem que ir. Você não tem a opção de dizer não. Porque se você tivesse a opção de dizer não, você diria não. Todo ser humano da face da terra diria não. Porque, aliás, ele já fez isso uma vez. Né? Ele já fez isso uma vez. E todo ser humano disse não. Na verdade, o homem, ele nasceu com o livre-arbítrio. E Deus falou, olha, aqui está a árvore do conhecimento do bem e do mal, e aqui está a árvore da vida. E você tem a liberdade de escolha. Você tem forças, você tem domínio, você pode escolher por conta própria. Você tem o livre-arbítrio. Deus te deu o livre-arbítrio. E agora você escolhe qual das duas você quer. E ele escolheu o quê? Escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isto é, escolheu o pecado. Isto é, escolheu o diabo. Ser filho do diabo. Então o homem escolheu errado. Então o que acontece? O homem já fez a sua escolha. Agora ele não tem mais livre-arbítrio, porque ele fez a sua escolha, agora ele morreu. O morto não tem mais liberdade, não tem poder de ação, não tem poder de nada. Duas definições, né? As duas principais definições que a palavra de Deus dá para um homem caído é, ele está morto. E a segunda, ele é um escravo. E todas as duas dá para entender claramente. O morto não pode agir, não pode fazer nada, não pode fazer nenhum tipo de escolha. E o escravo também não. O escravo, ele é escravo, ele não pode fazer nenhum tipo de escolha. Né? Então, o que acontece? Mas Deus, no final nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse livre-arbítrio aí então. E para mim não me alongar muito, deixa eu andar. Então, se você acha que não é assim que funciona, se você não consegue crer que Deus escolheu e você não tinha a opção de dizer não, se você não consegue crer nisso, se você crê que perde a salvação, se você crê que precisa de ter alguma obra então faça o seguinte, então lute para não perder a salvação. Lute para não perder a salvação. Por quê? Porque o ideal é que você tivesse o entendimento correto, que você tivesse fé para que foi Deus que te escolheu. Porque aí a sua luta não vai ser mais para a salvação, vai ser para ter uma vida transformada. E aí realmente você vai conseguir ter essa vida transformada. Né? Agora, se você então acha que não, que pode perder a salvação, então lute para não perder a salvação, para você não ser ceifado antes da hora, né? E para você ter, talvez, se não tiver uma transformação completa, mas se você lutar para não perder a salvação, talvez um pouquinho de transformação Deus consiga fazer na sua vida, né? Mas uma transformação completa, você tem que ter o entendimento de que a salvação não perde, e que tudo é obra divina, e que Ele vai fazer até o fim, que Ele vai completar essa obra, né?
Então, irmãos, quando se fala em história da igreja, as pessoas falam muito no primeiro século, segundo, terceiro, a história da igreja primitiva, e depois pula lá para os reformadores, né? 1000 anos ali, são 10 séculos, né? Mais de 10 séculos ali, geralmente se pula, não se fala nada sobre ele, né? E eu estava, né, uma pessoa que eu, né, assim, pelo pouco que eu conheci, pouco que eu li a respeito desse homem de Deus, eu gostei desse homem de Deus, senti firmeza. Ele é Agostinho, né, mais conhecido pelos católicos como Santo Agostinho, né? E, pastor, o senhor admira um homem que era católico? Sim, né? Sim. Então, por quê? Vou explicar uma coisa para você. Esses ali do ano 300, do ano 400 mais ou menos, até o ano 1517, que foi a época da Reforma, né, não existia mais a igreja do Senhor evangélica física, no sentido literal. A igreja era a igreja católica, né? Mas só que é o seguinte, a igreja de Deus invisível, ela nunca deixou de existir, né? Então, naquele tempo, tinha muitos cristãos de verdade dentro da igreja católica. Então, pessoas que tentavam fazer uma reforma dentro da igreja católica sempre existiu. A questão é que nunca conseguiram, né? E Martinho Lutero foi o único que conseguiu, que a voz dele ultrapassou as fronteiras da igreja católica. Os outros, a voz deles não conseguiu ultrapassar as fronteiras da igreja católica. Mas eles, né, eram homens de Deus que ali dentro, e muitos morreram por isso, né? Pastor, mas por que não tinha igreja de crente naquela época? Porque quem não era católico, eles matavam. E era em praça pública, e botava fogo, né? Não. Então, não tinha. Era só a igreja católica. Mas tinha cristãos ali dentro. Então quer dizer que na igreja católica hoje também deve ter muito crente. Acho meio difícil. Deve ter alguns que não deu tempo de sair ainda. Pode ser que tenha alguém salvo no mundo também. Pode ser que tenha alguém que já se converteu, mas Deus ainda não trouxe para alguma igreja. Entendeu? Porque hoje tem igreja em cada esquina, né? Então naquele tempo a pessoa não tinha a opção de sair de lá. O próprio Lutero não queria sair de lá, ele queria reformar a igreja, mas só que como não teve jeito, ele foi obrigado a sair e recomeçar, entendeu? Então, mas hoje tem igreja em cada esquina, a pessoa vai ficar lá no lugar que está pregando tudo errado, é aquilo que eu falei, vai acabar indo para o inferno também, é sinal que não é salvo, né? É sinal que não é salvo. E esse Santo Agostinho, como é conhecido pelos católicos, né? Ele é lá meio que do começo. Ele nasceu no ano 354, morreu no ano 430, né? E ele era um grande teólogo e um homem já que lutava contra aquelas indulgências, aquelas coisas lá. E teve muitos homens de Deus, né? Como John Hus, que veio antes de Martinho Lutero, que também lutou muito contra a reforma, queimaram ele em praça pública, né? Quer dizer, esse aí, né, a voz dele não conseguiu ultrapassar as fronteiras, só ultrapassou um pouquinho, porque como ele morreu em praça pública, a morte dele acabou ficando conhecida, né? Quer dizer, mataram ele, acharam que matando ele ia, né, eliminar a palavra dele, mas acabou por causa disso, ele acabou ficando conhecido, e, né, os ensinos dele também, né? E, então, diz uma coisa para mim, pastor, eu tenho dificuldade de entender porque que Deus, nessa doutrina que o senhor está ensinando, Deus escolhe alguns e não escolhe outros. Você tem dificuldade? Né? Então tá bom. Né? Você não tem dificuldade nenhuma quando alguém vai numa creche, um lugar onde tem 100 crianças, né, e escolhe adotar um e não escolhe adotar os outros, né? Você não tem dificuldade nenhuma, você acha tudo normal, né? Mas quando Deus decide, né? E olha, eram crianças, viu? Eram crianças, não eram não eram pessoas, né? Você, pelo menos, as pessoas entendem como pessoas que não são pecadores, não são bandidos, não são nada. Eram só crianças, né? Mas quando Deus decide
Tem uma multidão de gente, e todos são inimigos mortais de Deus. E Deus decide escolher só uma metade para fazer o bem, aí você não consegue entender. Você veja bem como que as coisas, né? Como que o diabo também é terrível e trabalha para impedir a nossa mente de compreender a palavra de Deus. Sabia disso? O maior trabalho de Deus é tentar impedir a nossa mente de compreender. Nossa mente, o nosso coração, nosso espírito de compreender as coisas de Deus, né? O diabo não tem medo de mim. O diabo não tem medo do Anderson, não tem medo do apóstolo fulano de tal, nem do ciclano. O diabo, ele tem medo da palavra de Deus. Ele tem medo que a gente compreenda a palavra de Deus. O que assusta o diabo é a palavra de Deus. É disso que ele tem medo. Não? Entendeu? Então, o que acontece? Deus, não vai ser condenado nenhum inocente. Entre esta multidão, entendeu? Que ele vai escolher metade, vai escolher uma parte, não vai escolher uma outra parte, são todos inimigos de Deus, são todos pecadores, são todos, entendeu? Se transformaram todos em filhos do diabo, entendeu? São inimigos mortais de Deus. Ele não está deixando ir para o inferno nenhum inocente. Então tem alguns textos na Bíblia que falam bem claramente que muitas pessoas foram predestinadas para a perdição. Pessoas foram predestinadas para o inferno. Entendeu? Mas a princípio, me entenda bem, a princípio ninguém foi predestinado para o inferno. Porque existe, presta atenção, senão você vai... Porque existe a perfeita vontade de Deus e a vontade permissiva. Entendeu? Então, a perfeita vontade de Deus é algo que está no coração de Deus, que Deus planejou, que Deus se alegra. Agora tem uma outra coisa que Deus permite que seja feita. Então existe a perfeita vontade de Deus e a vontade permissiva. Entendeu? Então o que acontece? Naqueles textos que diz que alguns foram escolhidos para a perdição, como foi Judas, por exemplo, bem claro, e tem muitos outros, né, que diz que foi escolhido para a perdição, ele nasceu para isso. Então o que acontece neste caso aí? Né? Não é que Deus escolheu ele para a perdição, mas Deus permitiu. Agora, permitir e escolher é quase a mesma coisa, porque se você mata, né? Se alguém mata, ou permitiu que matasse, se ele pudesse impedir, é a mesma coisa que ele tivesse matado. Entendeu? Não. Então, se alguém mata um lá, eu não matei, mas eu permiti que o outro matasse, sendo que eu podia impedir. Eu matei também. Entendeu? Então, nesse sentido, Deus escolheu. Escolheu no sentido que ele permitiu. Nesse sentido. Mas, na verdade, não foi a perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus, inicialmente, era que todos fossem salvos. Por isso que você encontra muitos textos dizendo que a vontade de Deus é que todos fossem salvos. Então, essa é a perfeita vontade de Deus. Mas a vontade permissiva, pela vontade permissiva, muitos já foram predestinados para a perdição. Você consegue compreender? Por isso que precisa da graça de Deus. Sem a graça de Deus não conseguimos compreender. Alguns foram predestinados para a perdição porque Deus permitiu. Então, Deus... E tudo que Deus faz, Ele já sabe, Deus já planejou tudo e ninguém vai conseguir mudar a vontade de Deus. Tudo está predeterminado. Agora, o fato de tudo estar predeterminado não significa que nós não seremos responsáveis pelos nossos atos. Por isso que tem hora que parece que é eu que escolho a Deus. A Bíblia diz que Deus é que nos escolhe. Mas tem textos que parece, está dizendo que nós temos que escolher a Deus. Por quê? Por isso. Porque apesar de Deus ter nos escolhido, não isenta, né, a responsabilidade dos nossos atos. Então o fato de Deus ter me escolhido não significa que eu não tenha que escolher Ele. Entendeu? Então Deus escolhe o homem e o homem escolhe a Deus. Mas o homem só escolhe a Deus porque ele foi escolhido primeiro. Senão ele não teria essa capacidade de escolher a Deus. Ele só tem a capacidade de escolher a Deus porque Deus o escolheu primeiro, né? Então, agora... Tem coisas que é difícil de entender. Por exemplo, mas como é isso? Deus, está tudo predeterminado, mas eu sou responsável pelos meus atos. Correto?
Então você pode dizer para mim, pastor, eu não consigo compreender como, se está tudo predeterminado, a gente é responsável pelos nossos atos. Você pode dizer isso. Eu também tenho dificuldade de compreender isso. Mas você não pode dizer que não está na Bíblia a doutrina da predeterminação e de que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Isso está bem claro na Bíblia. Se você disser isso, você está sendo leviano. Você não estudou direito e está sendo precipitado. Entendeu? Então a doutrina da predestinação ela é bem clara, e junto com essa doutrina vem também o ensinamento de que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Porém, deixa eu perguntar uma coisa para você. Todos concordam aqui que há um só Deus? Todos concordam. Ninguém pode negar isso. Correto? Mas também ninguém pode negar que Jesus é Deus, e que o Pai é Deus, e que o Espírito Santo é Deus. Amém? Então, agora pergunta para mim se eu consigo compreender como é que é isso. Não. Como é que eu vou compreender? Se Deus é um só, mas ao mesmo tempo Ele é três. Como é que eu vou compreender isso? É impossível para mim. Não tenho essa sabedoria, não tenho essa inteligência. Eu não consigo compreender como que Ele é um só e ao mesmo tempo é três. Mas eu não posso ser leviano ao ponto de dizer que Deus não é um só. Que não está bem claro na Bíblia que Deus é um só e que ao mesmo tempo Ele é três. Isso está bem claro na Bíblia, que Deus é um só, mas que ao mesmo tempo Ele é três. Isso está bem claro na Bíblia, eu apenas não consigo compreender. A mesma coisa é a predestinação. É bem claro para nós que Deus é um só, mas ao mesmo tempo Ele é três. Também é bem claro para nós que o homem foi predestinado e ao mesmo tempo ele é responsável pelos seus atos. Eu apenas não consigo compreender. Como? Se está tudo escrito e tudo predeterminado, como que eu sou responsável? Não consigo compreender. Eu apenas tenho que crer. Apenas tenho que crer. Só isso. Então, como tem 15 lâmpadas aqui e uma só luz? Prestou atenção? 15 lâmpadas, chutei mais ou menos, não sei se é isso, mas tem 15 lâmpadas e uma só luz. Então, tem coisas que são grandezas de Deus que não tem como o homem compreender. Mas eu creio que aquilo que Deus nos dá compreensão o suficiente para conhecê-lo e para servi-lo e para fazer o bem, para o que nós precisamos para ter uma vida saudável. Ele nos dá a compreensão, não precisamos mais do que isso. Para que você quer saber mais? Não. Para que você quer saber mais? Se a gente pudesse entender todas as coisas, a gente não ia ter mais depender de Deus, irmãos. E nós precisamos depender de Deus. Esse é o segredo, depender de Deus. Então, Deus vai revelando as coisas aos poucos. Ele não vai revelar tudo de uma vez. Assim foi com os discípulos. Ele não vai revelar no sentido de te dar um entendimento tudo de uma só vez. Então, eu sei que tem aqueles que falam assim, mas Deus, Ele não foi injusto escolhendo uma parte e deixando a outra parte. Eu quero lembrar aos irmãos que todos já tinham sido dada a oportunidade deles fazer a escolha e todos tinham rejeitado, viu? Quero te dar essa, entendeu? Eles perderam o seu livre-arbítrio. Então agora numa segunda oportunidade, Deus faz uma escolha, então é definitiva, onde a pessoa não tem como recusar. Se ela tivesse como recusar, ela recusaria de novo a segunda vez. Então, aquela parte que não está sendo salva, não são inocentes, não são bonzinhos. É isso que a gente precisa entender. Então, o que acontece? Deus, Ele é amor. Ah, mas Deus, Ele é amor. Então, Ele tinha que escolher uma metade, escolher a outra também. Mas a Bíblia é bem clara. Se eu devo alguma coisa para um, para outro e para outro, eu tenho que pagar a todos. Mas se eu não devo nada e quero ajudar, eu não sou obrigado a ajudar a todos. Eu não sou obrigado a ir no orfanato e adotar todas as crianças. Eu adotar uma já é uma atitude louvável. Entendeu? Não sou obrigado, eu não estou pecando porque eu adotei uma só e não adotei o restante. Essa é uma questão, mas tem uma questão muito importante. Deus é amor, mas Ele é justiça. Entendeu? Então quando Ele escolhe uma parte, Ele manifesta o seu amor. Isso aqui é forte, irmãos. A Bíblia diz que a graça, na cruz, a graça e a verdade se encontraram.
Entendeu? Então ele é amor, ele é graça, mas ele é justiça também. Entendeu? Então Deus é bom, ele é amor, ele é graça, mas ele também é justiça. Então quando ele escolhe uma parte, ele manifesta ali o seu amor. E quando ele permite que a outra parte, porque ele não mandou ninguém para o inferno, na verdade ele permite. Agora, se falar que mandou, também não é heresia, porque permitir e mandar é quase a mesma coisa, não faz muita diferença. Prestou atenção? Entendeu? Então, o que acontece? Então, quando ele escolhe uma parte, então ele está manifestando o seu amor ali. E quando ele permite que a outra parte vá para o inferno, ele está manifestando ali a sua justiça. Porque Deus não pode manifestar o seu amor e deixar de manifestar a sua justiça. Ele nunca vai fazer isso, porque ele deixaria de ser Deus, deixaria de ser perfeito. Você entendeu? E ele nunca vai manifestar apenas a sua justiça e não manifestar o seu amor. Entendeu? Então ele sempre vai manifestar o seu amor, mas também vai manifestar a sua justiça. Então quando ele escolhe uma parte, ali ele manifestou o seu amor. Quando ele permite a outra parte ir para o inferno, ali ele manifestou a sua justiça. Por quê? Porque se Deus perdoar tudo e a todos sempre, quem mais vai respeitar Deus? Quem mais vai ter temor de Deus? Quem mais vai acreditar em Deus? Se ele diz que isso é errado, aquele outro é errado, mas depois ele é bonzinho e salva todos. Quem mais vai acreditar? Acabou o planeta, acabou a glória, acabou o novo céu, acabou a nova terra, acabou tudo. Entendeu? Irmãos, vamos deixar Deus ser Deus. Né? E vamos confiar na palavra do jeito que ela está escrito, ainda que em muitas situações nós não consigamos compreender. Mas se está claro na Bíblia, Deus, o Senhor está certo. Por enquanto não estou conseguindo compreender, mas um dia o Senhor vai me dar compreensão. Se não for aqui nesse mundo, vai ser lá no outro. Então, a Bíblia diz o seguinte: muitos são chamados e poucos escolhidos. Aquele muitos pode ser interpretado também como todos. Eu acho que tem até, dependendo da Bíblia, da versão. O irmão estava falando que as Bíblias às vezes têm versões diferentes. Eu acho que tem alguma versão até que fala mesmo todos, né? Mas o mais comum na minha Bíblia é muitos são chamados e poucos são escolhidos. Quem são esses muitos? Pode ser interpretado também como todos. Todos foram chamados. Entendeu? Mas ninguém aceitou. Aí teve uns que foram escolhidos. Vem aqui você. Entendeu? Você não vai ter opção. Meu chamado é irresistível. Você não vai ter forças para dizer não. Porque eu sou mais forte que você. Eu estou te chamando e eu sou mais forte que você. Você não vai ter forças para dizer não. Porque se eu deixar você escolher, você já fez essa escolha errada. E agora, pela segunda vez, você vai escolher o diabo de novo. E eu então agora, entendeu? Isso é amor. Isso é amor. Se você compreender a palavra verdadeiramente, você vai ver como é amor, como Deus é amor, entendeu? Como Deus é amor. Então, mas tem uma questão. Mas eu ainda assim, pastor, eu acho um pouquinho injustiça. Deus escolheu um e não escolheu os outros. Né? Eu acho que a doutrina correta, eu acho que as pessoas que escolhem a Deus, não é Deus que escolhe a pessoa. Né? Acho que é as pessoas que escolhem a Deus. Ou então, se Deus escolheu a pessoa, Ele escolheu porque sabia que a pessoa ia ser boa. Não. Aí eu só quero fazer uma pergunta a você. A nós sempre vai parecer injustiça. Toda doutrina, entendeu? Para nós seres humanos, sempre vai parecer injustiça, sempre vai parecer que tem um pouco de injustiça ali. Por exemplo, essa doutrina de que a pessoa arminiana, né, que a pessoa tem que ter obras, que a pessoa que escolhe, que a pessoa tem que fazer alguma coisa. Irmãos, não seria uma injustiça muito grande com as crianças? A criança não sabe escolher. Entendeu? Como que seria então? As crianças iriam tudo para o inferno, sem ter a oportunidade de ser salva? Prestou atenção? Não seria uma injustiça com as crianças? Você prestou atenção? Porque a criança não tem a opção de escolher. Ela não sabe escolher. Entendeu? E como é que faz? Então, irmão, esquece esse negócio de querer ser Deus. De querer, não, isso aqui está errado, acho que Deus... Entendeu? Não. Temos que crer no que está escrito. Temos que crer no que está escrito. Nós temos que julgar, sim, a palavra de Deus, mas não julgar no sentido de julgar se está correta a interpretação, se está errada, mas não com base na nossa justiça. Prestou atenção? Não. Isso sim, nós temos que julgar a palavra do pastor que ele está pregando ali, está certo?
O versículo ele leu, nossa, que versículo ele leu, entendeu? Pá, então você tem que julgar, mas não julgar com base na palavra, julgar com base no versículo que ele está lendo, julgar com base naquele texto que ele encaixou com o outro, mas não julgar com base na nossa justiça. Então vamos lá. A eleição é incondicional, né? É incondicional. Não tem nenhuma exigência. Deus escolheu sem fazer qualquer exigência. Eu quero dar uma repassadinha rápida aqui. Na primeira parte da ministração, são 11 princípios. A palavra toda, a ministração toda, o estudo todo. São 11 princípios. Mas eu já ministrei 8. Né? Eu já ministrei 8. Então, para mim agora falar sobre esses 3 últimos princípios, eu quero dar uma repassada rapidamente nos princípios. E eu não vou ler os textos. Cada princípio tem vários textos para confirmar o princípio que eu coloquei ali. Mas agora essa parte eu só vou dar uma repassada. Só vou ler os princípios só vou ler os textos do princípio 9º, 10º e 11º. Mas deixa eu só falar os princípios. Deus fez a escolha. Primeiro princípio. Deus que fez a escolha. Esse foi o primeiro princípio. Foi Deus que fez a escolha. O segundo princípio foi: a escolha divina foi feita antes da fundação do mundo. Esse foi o segundo princípio, que eu já ministrei na primeira parte e na segunda parte dessa palavra, dessa mensagem. Terceiro princípio: assim que Deus fez a escolha, já escreveu o nome no livro da vida. Antes da fundação do mundo, essas duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Ele fez a escolha, né? A escolha, a predeterminação, a predestinação já é escrever o nome no livro da vida, né? Então, quarta coisa, a eleição, a predestinação, né? A eleição não é a salvação, mas ela é para a salvação. Entendeu? Então, o que acontece? Quem foi eleito, ele não está salvo, ele apenas tem uma garantia de que ele vai ser salvo. Pastor, mas se ele tem uma garantia de que ele vai ser salvo, qual que é a diferença? Então já pode se considerar salvo. Não, tem uma diferença muito grande aí. Sabe por quê? Porque tem alguns textos na Bíblia que fala, se referindo ao inferno, que a pessoa tem que buscar a salvação, né? Mas aí está se referindo para quem? Para quem não é salvo ainda. Para quem é eleito, mas não é salvo ainda. Entendeu? Porque ele só é salvo no dia que ele se arrepende. Ali ele é salvo. Entendeu? Então a primeira parte vem a eleição. Depois, quando ele se arrepende, ele é salvo. Depois vem a santificação, é a transformação. E depois vem a glorificação. E quem faz a eleição? Deus. E quem escreve o nome no livro da vida? Deus. Essas duas coisas antes da fundação do mundo. E quem faz você se arrepender e ser salvo é Deus. E quem faz a transformação na sua vida depois que você se converteu é Deus. E quem faz a glorificação é Deus. E tudo é Deus. E tudo é Deus. Entendeu? A maior dificuldade do homem é que um homem ele se rende 10%, ele se rende 20%, ele se rende 50%, ele se rende 90%, até 99% ele vai bem. O problema do homem é se render 100%. Esse é o problema. Esse é o problema. O homem, se ele tiver 10 mil reais, ele não tem muita dificuldade em dar 9.900. Mas dar os 10 é difícil. Porque tem que ficar com pelo menos 100. Esse aqui ainda pode me... Entendeu? Ele tem que ficar com pelo menos 100. Essa é a dificuldade. Entendeu? Então, Então é muito importante, porque se você entender que já foi salvo lá antes da fundação do mundo, a hora que você vê lá na Bíblia que a pessoa tem que buscar a salvação, você pensa que é para o crente. Ah, mas você tem que buscar a salvação, então... Né? Agora, tem alguns textos na Bíblia que falam de buscar a salvação, está se referindo ao crente, mas aí não está se referindo à salvação do inferno, está se referindo à salvação de outras coisas. O inferno não é a única coisa que nós precisamos ser salvos. Entendeu? É a principal, mas não é a única. Tem muitas outras coisas que a Bíblia fala, né, que você vai ser salvo se você, né, fizer determinada coisa. Então, o quinto
o quinto princípio. A escolha divina não foi feita baseada em qualquer mérito previsto. A escolha divina não foi feita em qualquer mérito previsto. Eu sabia que ele ia ser bom, então escolhi. Aí ele não foi salvo pela graça, né, irmão? Ele foi salvo porque ele era bom. Correto? Entendeu? E o sexto princípio, as obras são o resultado e não a base para a salvação ou para a predestinação. Né? Então, as obras, elas não são a exigência. Deus não exige de você obras para ser salvo. Mas quem é salvo vai ter obras. Porque o Senhor vai fazer a obra na sua vida, na nossa vida. Entendeu? Então, as obras não são o resultado, mas sim a base da salvação. Entendeu? Então, quem é salvo vai ter obras. A Bíblia diz muitos textos que falam a respeito que nós nascemos para boas obras, que nós fomos feitos para boas obras, que Deus nos predestinou para boas obras mesmo depois de salvo, que Deus é fiel para completar a obra que Ele já começou na nossa vida, que Ele é fiel para transformar a nossa vida. São centenas de textos dizendo que além da salvação, além de a salvação ser dada gratuitamente, a transformação também é feita por Deus. Essa transformação já não pode se dizer que é dada gratuitamente. Tem a participação humana, porque o homem, depois de salvo, ele é responsável pelos seus atos. Então tem a participação humana. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Então essa transformação já não pode se dizer que é dada gratuitamente, mas é feita por Deus também. Amém? A salvação é dada gratuitamente. Essa transformação, depois que eu fui salvo, essa transformação que Deus está fazendo na minha vida durante esses 23 anos, não foi gratuita não, irmão. Eu estou padecendo um bocadinho. Mas é Ele que está fazendo na minha vida. Consegue compreender? Né? Sétimo princípio. A escolha divina não foi baseada em uma fé prevista por Deus. Deus previu que você ia ter fé. Aí não tem obras, ele não é bom, ele é um bandido. Mas Deus previu que ele ia ter fé. Não, um morto não pode ter fé. Entendeu? Então, ainda que a Bíblia diz em alguns textos, né, arrependei-vos e recebeis, arrependei-vos e, entendeu? Então, primeiro vem a palavra arrependei-vos ali, porque a lei da física, não cabe dois no mesmo lugar. Mas essa coisa acontece junto. O arrependimento e a salvação, e receber o Espírito Santo é tudo, e o dom da fé vem tudo num momento só. Não tem como eu ter fé enquanto eu estava morto, antes de nascer de novo. Eu tenho fé, e aí depois eu nasço de novo. Entendeu? Então eu tinha fé enquanto eu estava morto. Prestou atenção? Não? Então, essa experiência, ela é ao mesmo tempo, ela é simultânea. Entendeu? Então, vamos então seguir. Vou reler isso aqui. Esse texto não, ele é muito longo, não vai dar tempo. Entendeu? Vou ler a partir daqui. Tiago, que esse aqui eu já falei de manhã, mas pela manhã, mas eu vou dar mais uma repassadinha nesse princípio. Confirmamos a nossa eleição através da fé e das obras. Então, as obras e a fé não é para ser eleito, mas quando nós somos eleitos, nós confirmamos ela através. Como é que a gente fica sabendo que alguém é eleito? Através das obras, através da fé. Como é que a gente fica sabendo que uma árvore, que tipo de árvore que ela é? Pelo fruto. A Bíblia não diz que pela árvore se conhece o fruto. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Bacana isso, né? Pelo fruto se conhece a árvore. Então, pelas suas obras, pela sua fé, pelo seu amor, pelo estilo de vida que você vive, dá para saber filho de quem você é. Entendeu? Pelo seu jeito de falar, dá para saber que é japonês. Aquele outro ali, pelo jeito de falar, dá para saber que é alemão. E no nosso caso aqui, pelo jeito de agir, pelo jeito de viver, dá para saber se ele é do reino celestial ou se ele é do reino das trevas. Então confirmamos a nossa eleição através da fé e das obras, para desfazer aquela ideia de que, mas se eu já fui eleito, já está tudo predeterminado, então eu vou aproveitar a vida, eu vou bagunçar bastante. Entendeu? Aí sinal que não foi eleito coisa nenhuma.
sinal que não entendeu nada, né? Porque aí você não está confirmando a eleição através das obras. Tiago 2, 17 a 19. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, é morta. Mas alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho as obras? Mostra-me esta tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem. Então, com as obras, você não só mostra a fé, como também você mostra que você tem fé, você mostra que você é eleito também, através das obras, né? Então, agora vê Tiago 2, 22, o que diz. Vês como a fé opera juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Foi pelas obras que a fé se consumou. Prestou atenção? Não é tremendo isso? Não é bem claro isso? É bem claro isso. Olha lá, ó. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que a regimentou. Amém. Glória a Deus. Eu acho que o texto não era bem esse. No texto não era bem esse, mas vamos lá. 1 Timóteo 2. Não achei. Vamos. Tá bom. Era um outro texto. 9. A eleição foi baseada única e exclusivamente na vontade de um Deus soberano. Entendeu? Deus soberano. A quem Deus pediu conselho quando fundou o mundo? A quem Deus pediu conselho quando criou o homem? Quem tinha mais sábio do que ele? Quem tinha para ele pedir conselho, para ele se aconselhar? Então, Deus é um Deus soberano. Ele faz como ele quer. Mas esse Deus com toda a reverência falar aqui, mas muitos falam assim, mas esse Deus, ele quer fazer as coisas tudo do jeito dele, muito estranho isso, do jeito dele e pronto, ninguém tem direito a dar palpite. Porque se alguém for dar palpite, vai estragar tudo, porque somente ele é que sabe das coisas, simplesmente por isso, tão fácil assim, tão simples assim. Ele não pede conselho a ninguém, tudo é feito do jeito dele. A eleição foi baseada única e exclusivamente na vontade de um Deus soberano. Efésios 1:11. Nele digo, o qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Fomos predestinados segundo aquele que faz todas as coisas conforme o conselho de quem? Conselho dele mesmo. Quem mais tinha para ele se aconselhar? Êxodo 33:19. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Esse texto também está errado também. Puxa. Mateus 20, 15 e 16. Lá em Êxodo tem um texto, que acabou colocando errado ali no. Mas tem um texto lá que é tremendo, que esclarece bem isso, uma pena. Mateus 20, 15 e 16.
Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros são os últimos, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos, né? Então, poxa, muitos são chamados, porque ele não escolheu a todos, nós vamos dizer que ele não é bom, mas ele não está condenando nenhum inocente, como eu já expliquei. Então não dá para dizer que ele não é bom só porque ele escolheu uma parte, não escolheu outra parte. Ele não é obrigado a ser misericordioso com todos. Nós somos obrigados a pagar a nossa dívida a todos que devemos, mas misericórdia, nós até temos que ter misericórdia, porque a gente não sabe quem é salvo e quem não é. Mas Deus não é obrigado a ter misericórdia, né, de todos. Entendeu? Então, Romanos 11:6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Né? Então, até aí tá bom. Agora, 10º princípio. Ninguém pode mudar os planos e a vontade de Deus. Quero repetir para os irmãos. Deus muda. Muda, num certo sentido ele muda. Se ele fala assim, ó, você vai morrer amanhã. Não, você vai morrer. Falou para o homem de Deus lá, falou, você vai morrer. Aí o homem de Deus se arrependeu, ele falou assim, não, mandou o profeta, vai lá e fala para ele que ele vai viver mais 15 anos. Entendeu? Então, Deus muda, mas ele não muda, ele muda ele mesmo, ele não muda. Ele muda o seguinte, você está fazendo uma coisa errada, ele fala que você vai ter uma consequência, mas se você se arrepende, volta atrás. Não vou matar mais. Nesse sentido ele muda. Mas aí não é ele que está mudando, aí é você que mudou, e aí então ele, né, tem misericórdia de você e não faz com você aquilo que ele ia fazer. Entendeu? Mas aí no fundo não é ele que está mudando, quem mudou foi o homem. Mas Deus mudar, irmãos, ele não muda. Eu sou Deus e não mudo. Se Deus um dia mudasse, ele deixaria de ser perfeito. Porque como ele pode ser perfeito e mudar? Se ele mudou, ele não é mais perfeito. Precisou mudar alguma coisa, então é que tem alguma coisa errada. Entendeu? Então ele deixou de ser perfeito, então Deus não muda. Né? Agora ele volta atrás quando o homem se arrepende. Aí sim, mas aí não é ele que mudou, aí é o homem que se arrependeu, aí ele teve misericórdia e vai lá então e não faz aquilo que ele ia fazer. Né? Mas olha lá, ninguém pode mudar os planos de Deus. Jó 42:2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Nenhum dos teus planos, nenhum dos teus projetos, nenhum dos teus eleitos, nada daquilo que o Senhor planejou lá na eternidade pode ser mudado. Olha que coisa, você entendeu? Salmo 115:3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Salmo 135:6. Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez, nos céus, na terra, no mar e em todos os abismos. Prestou atenção? Isaías 14:24. Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Olha que coisa. Isaías 46:10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Desde o princípio ele anuncia o que há de acontecer, e nada pode ser mudado, irmãos. Desde o princípio aqui antes da fundação do mundo. Desde o princípio ele anuncia tudo que vai acontecer e nada pode ser mudado. É aí onde eu volto a repetir. Pastor, como a gente pode compreender? Se tudo está escrito, tudo está determinado e nada pode mudar, como que nós somos responsáveis pelos nossos atos? Não consigo compreender. Assim como não consigo compreender como Deus é um e é três ao mesmo tempo. Não consigo compreender. Mas eu não posso negar que isso está claro na Bíblia, que Deus é um e é três ao mesmo tempo. Eu apenas posso dizer que não consigo compreender. Mas dizer que não está claro na Bíblia, eu não posso. Porque está claro. Então, Daniel 4:35. Todos, eu não li aquele direito ainda, né? Deixa eu voltar para trás. Isaías 46:10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Toda.
a minha vontade. Né? No contexto aqui, toda ali é toda, viu? Não é toda aquilo que estava ali, é toda nesse contexto, porque ele está falando de eternidade. Né? Então, Daniel 4,35: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera como um exército dos céus, e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazer. Irmãos, né? E agora nós vamos para o final, então, partindo para a parte final da nossa mensagem. 11º princípio. O homem nasceu com um livre-arbítrio, já fez a sua escolha, ele escolheu o pecado, isto é, o diabo. Pastor, mas isso não é forte, o diabo, ele escolheu o diabo. O que eu posso fazer? O homem escolheu o diabo. Não. E a Bíblia diz que tem uns que são filhos de Deus e outros são filhos do diabo. Pastor, mas agora essa aí já é demais. Mas eu não posso fazer nada, está escrito na Bíblia, eu estou aqui para pregar a palavra. Eu fui chamado para pregar a Bíblia, e está escrito na Bíblia que tem filhos de Deus e filhos do diabo. E agora aí você não pode ficar nervoso, porque tem gente que fica nervoso. Irmão, tem crente que fica nervoso se falar de filho do diabo. Fica irritado. E tem gente que você falar da predestinação também, que tudo foi predestinado por Deus, que nós não somos nada, ele também fica nervoso também. Porque ele não se acha nada. Ele se acha alguém importante. O único jeito de nós descermos até o chão mesmo, nível 0, é entendermos a predestinação, é entendermos a soberania de Deus, é entendermos o amor de Deus e a justiça de Deus. Entendermos corretamente. Aí a gente vai até o chão. Quem não foi até o chão, ele corre o risco de fazer muitas boas obras, mas chegar lá na hora, não foi feita com a motivação correta, não foi feita por amor. E aí vai ser testada essas obras. As obras que a Bíblia diz lá em Coríntios, que vai ser testada lá, que pode ser ouro, prata, pedra preciosa, palha, feno, madeira, essas obras não são coisas ruins, porque as coisas ruins não precisam de passar por um teste refinado para ver, entendeu? Esse teste é porque são obras aparentemente boas. Esse teste que precisa botar no fogo é porque é algo que a princípio é maravilhoso, entendeu? É algo que é bom. E o que precisa passar pelo fogo? Só para testar a motivação. Ninguém vai negar que aquilo não é coisa boa. O que vai estar em dúvida é a motivação. Você fez muitas coisas lindas, meu servo. Maravilhosas. Agora, só o que nós vamos testar no fogo aqui para ver se a motivação foi correta. E se você não entendeu a Bíblia corretamente, pode ser que você faça muitas coisas boas, pode ser que a tua vida seja até meio transformada, mas não foi por amor, não foi com a motivação correta. Aí é onde está. É a maneira que você entende a Bíblia, é a maneira que você vai proceder. É a maneira que você interpreta a Bíblia, é a maneira que você vai agir. Alguns interpretam a Bíblia que se matar um monte de gente, vai ter um monte de mulher virgem lá no céu para eles. E estão matando um carro-bomba lá, entendeu? E morrendo junto, explodido num carro-bomba lá, para poder ter um monte de mulher virgem lá no céu. Tem gente que interpreta assim a Bíblia. Se interpretar a Bíblia errado, você vai agir errado, irmãos. Não tem jeito. E a interpretação da Bíblia é uma só, não existe duas interpretações. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Eu tenho essa, você tem aquela. Não. O que tem é alguns textos, alguns assuntos que são difíceis de compreensão e que às vezes uma outra igreja, um outro pastor, uma outra pessoa interpreta um pouquinho diferente, tem que respeitar, porque às vezes pode ser que, quem sabe ele não está certo e a gente está errado. Tem coisas, por exemplo, principalmente em questão de escatologia e tal, porque como são coisas do futuro, eu penso que Deus não quer que a gente entenda tudo de uma vez também. Ele vai mostrando aos poucos, Para que você quer saber o futuro todo? Para quê? Se você não sabe nem o presente. Porque você já viu esses crentes que querem ficar adivinhando o futuro, quer toda hora ter profecia para saber o que vai acontecer, mas não sabe nem o que está acontecendo agora debaixo do nariz dele, para que querer saber o futuro, meu Deus? A Bíblia diz que o futuro a Deus pertence. Vamos ler aqui, Lucas 14, de 15 a 24. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Esse muitos aqui pode ser interpretado como todos também. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque
tudo está preparado. Prestou atenção? A primeira vez eles foram como convidados. A primeira vez, entendeu? Não obstante, todos a uma começaram, aquele muitos, pode ser interpretado também como todos, viu? Todos foram chamados. Todos foram convidados, eles não eram obrigados, eles tinham livre-arbítrio. Prestou atenção o que aconteceu com eles? Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Excusar-se é começar a se desculpar, né? Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Rogo-te que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois. Estão trocando a Deus por uma junta de boi. Que coisa, irmãos. Né? Vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse: casei-me. Esse aí está trocando a Deus pela mulher. Entendeu? Por isso não posso ir. Né? Então todos foram chamados, mas todos recusaram o chamado. Todos foram convidados. Convidados é quando a pessoa tem um livre-arbítrio. Se você tem um livre-arbítrio, você não foi obrigado, você foi convidado. Mas só que todos se recusaram. E aí o que acontece? Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então irado o dono da casa disse, olha a ira de Deus. Então irado o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados e os cegos e os coxos. Algumas versões diz, obriga os aleijados, cegos e coxos a entrarem. Aqui fala, traz. Mas se traz, você viu que já é uma ordem, né? Traz. Não. Algumas versões falam, obriga. Entendeu? Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos, atalhos e obriga. Aí ele confirma que é obriga. Entendeu? Obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Mateus agora. Mateus 22, 10 a 14. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Entendeu? Então, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, aqui fala dos escolhidos. Tinha um ali que não era escolhido. E por que ficou sabendo que ele não era escolhido? Porque ele não estava com vestes nupciais. E por que o que significa as vestes nupciais? Apocalipse 17 fala que as vestes nupciais são as nossas obras. E aí ele conheceu a árvore pelo fruto. Aí pelas obras ele sabeu, mas a salvação então é pelas obras. Não, mas pelas obras ele percebeu que aquele ali não tinha sido escolhido. Porque ele não tinha obra, porque se ele fosse escolhido, ele tinha obras. Porque as vestes nupciais simbolizam as obras. Apocalipse 17 diz que as vestes nupciais são as obras. Então você conhece a árvore pelo fruto. Você conhece a árvore pelo fruto. Então pelas obras ele conheceu quem era escolhido e quem não era. Entrou um ali que não era escolhido. Só chamado, só foi convidado, mas não era escolhido. Porque convidados, todos foram convidados, todos tinham livre-arbítrio inicialmente, mas só que todos rejeitaram o convite. Aí então depois veio, vamos dizer assim, um segundo convite, mas esse não foi um convite, esse foi uma ordem, esse foi um chamado irrecusável. Então é o título da nossa palavra, né? A eleição incondicional. Amém? Vamos ficar de pé.